Olá, boa noite. Sou o Matheus Carriel, estou fazendo o grupo com o Gustavo Campoy e vamos desenvolver sobre o livro Matéria e Pensamento e resolvemos falar um pouquinho sobre o capítulo 1. Em geral, como vocês podem ver aí na apresentação, está Biologia versus Matemática e eu vou explicar um pouquinho também por que desse Biologia versus Matemática, tá? Os matemáticos, em geral, combinam bem com os biólogos, porém, comunicam-se pouco entre si. Seus conhecimentos e motivações são tão distanciados que o diálogo parece impossível. O que está em jogo, porém, é algo considerável. Pessoa alguma negará que a matemática é feita com o uso do cérebro. No entanto, nenhuma máquina construída pelo homem conseguiu ainda reproduzir as faculdades de razão e invenção de nossa máquina cerebral. Nesse livro em específico, ele é um livro de diálogo, pois diante de todas essas interrogações, nenhum de nós possui conhecimento suficiente sobre a disciplina de outro para poder, sozinho, encarregar-se de fornecer as respostas. A principal vantagem dessa escolha foi a de que o diálogo permitiu que nosso ponto de vista se tomasse mais preciso. As nossas posições coincidem em alguns aspectos e divergem em outros, e não de pequena importância, mas as questões permanecem abertas, deixando assim ao terceiro interlocutor, que no caso seria o leitor, que seria a gente, de escolher e dar continuidade à reflexão, fazendo uso da analogia e discordando, de outro protagonistas. Hugo, pode descer aí para a primeira, por favor? Na, na primeira fala do Jean-Pierre, ele diz que o que me compele a interessar-me tanto pela matemática é a necessidade de compreender de que maneira o cérebro cria e utiliza os objetos matemáticos. Quais são as relações entre a matemática e o cérebro? Que ele comenta: o recente crack de Wall Street não se deve, em parte, ao comportamento programado de computadores que agiam em benefício de seus clientes. O computador parece substituir o cérebro, sem contudo possuir a sua performance. E o problema secundário em relação à nossa atividade científica deve conduzir-nos a refletir sobre as relações entre a matemática e a ética, e a perguntar-nos, em particular, se é possível fundar uma ética universal das sociedades humanas, com base no rigor da matemática. Este procedimento é complementar à busca de bases neuronais para a ética, ou distingue-se radicalmente dela. Essas são as motivações do biólogo. Quais são as suas? Bom, continuando a apresentação aqui, seguindo o questionamento feito pelo Jean-Pierre, mencionado pelo Matheus Carriel, o Alan Cones responde com entusiasmo diante da questão das relações entre a matemática e o cérebro e da natureza dos objetos matemáticos. Quando você refere a posição institucional entre a matemática e a biologia, ele cita René Thom, e com certeza um pensador original. Porém, é preferível citarmos Israel Gelfand. A sua influência sobre a matemática é considerável. Pois bem, ele dedica boa parte da sua atividade científica à biologia, mas da metade de seus artigos é consagrado a essa disciplina, e ele dirige 2 seminários, um de matemática e outro de biologia. Bom, quanto a ele ficou encantado com a leitura do livro de Home Neuronal, que fez compreender que o funcionamento do cérebro já é conhecido com certa precisão, onde ficou particularmente impressionado com a existência de mapas conceituais, bem mais numerosos no que se refere ao homem do que a outros animais. Mostram a linguagem da retina com regiões do cérebro de distintas funções, e foi igualmente afetado pelas experiências de Shepard. Quando pedimos a alguém para observar
Se dois projetos procedem a um outro por rotação no espaço tridimensional, a experiência mostra que o tempo de resposta é proporcional ao ângulo de rotação. O funcionamento do cérebro obedece assim às leis da física. Parece-me importante, porém, para estudar o cérebro, ultrapassar o domínio particular da biologia. Para tanto, a matemática fornece um terreno bem mais propício do que outras disciplinas. Isto é porque é absoluta e universal, portanto, independente de toda a influência cultural. Jean-Pierre fez o seguinte questionamento: você caminha para uma tomada de posição. 3 pontos. Alan Cones responde: considero que as noções expressas em cada uma das línguas dependem de dados mal definidos e por serem influenciados pela cultura. Os objetos matemáticos, pelo contrário, é o que desejava mostrar, possuem uma pureza bem maior, estão livres dessa canga cultural e devem permitir, por conseguinte, que teste de melhor maneira a nossa compreensão do funcionamento do cérebro. E, continuando, ele teve que rever certas ideias preconcebidas sobre a aprendizagem, ou ainda corrigir certos erros. Por exemplo, quando um matemático trabalha um campo não seja nem demasiado difícil, nem muito extenso, pode ser que ele consiga dominar uma técnica específica. Sendo a matemática muito abstrata, ele pode considerar esse domínio eterno e alimentar o sentimento de que não é mais necessário trabalhar, pois pode encontrá-lo quando quiser. Como pude compreender pela leitura de teu livro, esse domínio se localiza em uma zona precisa do cérebro. Se o sistema de neurônios correspondente não é excitado de tempos em tempos, por meio da utilização dessa técnica, ele decai. Jean-Pierre novamente respondeu: logo, existe um traço material da experiência matemática passada. Alan Cones afirma: exatamente. De vez em quando, é necessário abrir uma gaveta fechada há anos. Em caso contrário, a aparente inutilidade de seu conteúdo conduz à sua progressiva destruição. Bom, aqui se encerra a nossa apresentação e obrigado pela atenção. Valeu!